certo? Bem fixo mesmo na nossa mente, do que é um suporte textual e quais são os aspectos desse suporte, ok? A gente tem aqui alguns exemplos, olha só. Aqui a gente tem um outdoor, uma propaganda, né? Aqui um quadro negro, um quadro. Quando nós escrevemos, trazemos a aula para vocês, expositiva ou explicativa no quadro. O quadro é o suporte, ou a fala do professor também pode ser o suporte. A revista é um suporte, né? E aqui atrás, como fundo, nós temos um jornal, tá certo? E aqui um livro. Então, nós temos 4 gêneros, 4 suportes diferentes. E esse suporte pode trazer gêneros também diferentes. Olha só, um cartaz, uma placa de caminhão, uma tatuagem, certo? São suportes. Quer dizer, aqui eu tenho a placa como suporte. Aqui a paralamas de caminhão. E aqui a pele de alguém é um suporte textual. Certo? Então, a gente tem os suportes convencionais e os suportes acidentais. O livro, o jornal, a revista, certo? A televisão, o telefone, o quadro de aviso, o outdoor, são suportes convencionais, certo? O Facebook é um suporte convencional. Agora, nós temos também os suportes acidentais, por exemplo, embalagens, rótulos, receitas, bulas de remédio, para-choque de caminhão ou paralamas de caminhão, roupas, né? O corpo humano como servindo de suporte para tatuagem, né? Ou slogan para protesto em situações especiais, paredes, né? A gente pode ter um suporte, pode ter paredes como suporte de um quadro de avisos, né? Então, as paredes, como eu disse, suportam com um quadro de avisos. E a gente pode ter os muros também, né? Os muros são grandes suportes. A gente passa por aí ver muitas pinturas, pichações, grafites, muitos cartazes colados nos muros, indicações, né? Hoje a gente passa pelos muros assim, de colégios, de universidades, de hospitais, a gente vê ali que são grandes suportes textuais de propaganda, né? Para textos publicitários. E é bem interessante isso. Então, esses são suportes acidentais. Por que são acidentais? Porque eles não foram produzidos, não foram criados para ser suportes textuais. Eles foram aproveitados para isso, mas não foram criados para isso. Não com essa finalidade. Certo? Então, os gêneros textuais são os textos que nós usamos no nosso cotidiano, né? E também fora dele, por exemplo, quando a gente vai, que não acontece no dia a dia, mas a gente vai a uma peça de teatro, a gente lê um livro de literatura ou assiste um filme, vai ao cinema, e aí a gente tem, conforme a nossa esfera social, vários gêneros, né? Mais usados ou menos usados, certo? Então, a gente considera as esferas sociais e divide esses gêneros categorizando nas esferas sociais da seguinte forma: textos de família, textos de internet, textos de igreja, textos de trabalho, né, gêneros de instituições de ensino, comerciais, bancários, de sindicatos, publicitários, jornalísticos, de relacionamento. Então, a gente categoriza esses gêneros textuais de acordo com a função e a finalidade que esse texto que foi produzido, né, tem. Então, como eu ia dizendo para vocês, então a gente divide, classifica ou categoriza, divide em categorias, né, os gêneros textuais, de acordo com a finalidade dele, com a função que ele tem, a função social que ele tem, e também de acordo com a pessoa que vai receber esse texto, ou seja, com o interlocutor. Quem vai ler, quem vai ouvir, quem vai ver esse texto, né? Então, os gêneros eles vão ser classificados de acordo com e categorizados de acordo com a sua função social, certo? E aqui a gente tem alguns gêneros que são bem tecnológicos. Aqui a gente tem o Orkut, né? Porque a professora é velhinha, mas na verdade a gente podia colocar aqui o Facebook, certo? Os chats, né?
o YouTube, os e-mails, os blogs, né? O Twitter, tudo isso são os gêneros, né? Os posters, todos eles são suportes também, e são os posters, as postagens, os e-mails, os textos que nós colocamos nessas plataformas, né, de aplicativos de comunicação, que são suporte, e todos esses textos que nós colocamos são virtuais, as imagens, nossas fotos são tecnológicos. E nós temos outros textos que não são tecnológicos, né? Como é uma conversa, como é uma propaganda no jornal, na revista, um livro, uma carta, uma atividade, né, que nós encontramos no nosso livro didático, certo? Então, um gênero textual que caiu em desuso foi a carta. Hoje nós usamos o quê? Muitos e-mails. Então, tem a carta pessoal que hoje passou a ser. Então, uma carta pessoal que hoje passou a ser o quê? Por exemplo, as mensagens que nós mandamos para os nossos entes queridos, para as pessoas que do nosso convívio diário, no WhatsApp, por exemplo, né? Já a carta comercial é uma coisa que acontece no nosso cotidiano. Nós recebemos a fatura do cartão de crédito, fatura de loja, né? Cobranças. Se você esqueceu de pagar a conta, eles mandam lembrar para você através de uma cartinha. E muitas vezes manda-se através de e-mail, mas também ainda se manda pelo correio, ainda se recebe extrato de banco, extrato de cartão de crédito, comunicados oficiais também através de cartas impressas, certo? O bilhete é muito fofo. Muita gente acha que acabou, mas eu acho um mimo. Por exemplo, em algumas reuniões, né? Por exemplo, a coordenação pedagógica, ela sempre faz um bilhetinho de bem-vindo, de motivação. Meu esposo mesmo, quando ele sempre prepara alguma coisa para mim, ele sempre bota um bilhetinho. Eu acho a coisa mais querida, né? E nós temos os anúncios publicitários, que são gêneros textuais. Nós temos os impressos, os jornais, as revistas, os cartazes, os panfletos, né, os outdoors, que são materiais que são impressos, que não são virtuais. E nós temos todo o material virtual que a gente vê postado no Facebook, na internet, no Twitter e tudo mais. Então, hoje, a gente tem dois grandes suportes, aliás, três grandes suportes, que é o www, o arroba e o hashtag, que são suportes. Tanto é que você bota a hashtag amo você e entra tudo. Hashtag gosto de maquiagem, então chega tudo de maquiagem. Se você... pelo contexto em que esse texto, esse gênero textual está inserido. Pelo contexto, certo? Então, o que tem o contexto? Onde, quando, para quem, por quê, qual a situação para esse texto ter sido produzido, né? Qual a função? Qual a função que esse texto está tendo? Ele está tendo a função de entretenimento, está tendo a função de informação, está tendo a função de ensinar, está tendo a função de criticar, né? De perguntar para quem ele está criticando, para quem ele está explicando, né? Qual é o contexto? Então, a gente define o gênero através disso. A gente pega um gênero, pega um texto e identifica que gênero é esse através de suas características e principalmente através da sua finalidade, certo? Então, compreender cada um dos gêneros textuais é essencial para a própria compreensão da dinâmica da linguagem em si, né? De maneira crítica, associando-a às relações sociais que a envolvem, ou seja, trocando em miúdos. Para eu identificar um gênero textual, eu preciso saber qual foi a finalidade dele, quem são os interlocutores, qual a tipologia textual, né? E o que é que ele está fazendo. Então, é importante que a gente reconheça os gêneros textuais e a gente aprenda a usá-los no nosso dia a dia. Quando é que eu vou mandar uma carta, quando é que eu vou mandar um bilhete, quando eu vou mandar um comunicado formal ou informal, tudo isso é muito importante.
Então, qual a principal, né, função de estudar os gêneros textuais? Por que nós estudamos os gêneros textuais? Por que é importante? Porque nós precisamos selecionar o tipo de texto que nós vamos usar para cada situação. Se eu vou fazer uma redação para a escola, eu vou usar uma linguagem e um tipo textual específico. Se eu vou escrever um bilhete para minha mãe ou uma postagem no Facebook, eu vou fazer diferente. E eu preciso saber também para que serve cada um desses gêneros. Qual é a função deles? Identificá-los, compreendê-los e ser capaz de reproduzi-los adequadamente em situações necessárias. Certo? Então, por hoje é isso. Eu vou postar a atividade também. Respondam a atividade e as dúvidas tirem no privado comigo, tá certo? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.